Quero trazer algumas considerações a respeito do livro de Levítico, que é o terceiro livro da nossa Bíblia Sagrada. Então, nós vamos meditar um pouco sobre alguns temas que são tratados nesse livro e que são de grande importância para o povo de Deus. Em primeiro lugar, basicamente, o livro ele trata do sistema sacrificial do povo de Israel no Antigo Testamento. Observamos também que esse livro ele vai deixar claro que o seu texto ele foi revelado por Deus. Se observarmos dentre os 27 capítulos do livro, 20 vão começar com a seguinte expressão: falou o Senhor a Moisés. Inclusive, no Novo Testamento, nós vemos essa confirmação que foi dada pelo Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus, capítulo 8, e o versículo de número 4, confirmando que ele foi escrito por Moisés, e entendemos que com a revelação do Senhor, nosso Deus. Podemos dizer também que esse livro ele tem basicamente duas partes. A primeira parte está do capítulo 1 até o capítulo número 10, que tem como tema como se aproximar de Deus. E a partir do capítulo 11 até o capítulo de número 27, nós temos um outro tema que é como alcançar a santidade. Um outro ponto que podemos observar é o cenário em que o livro de Levítico foi escrito. O povo de Israel havia saído do Egito e eles recebem no deserto muitas instruções acerca da vontade de Deus. Em vez de irem direto para Canaã, eles foram guiados pela coluna de nuvem e de fogo. E antes de qualquer combate armado com os inimigos, eles precisavam de uma comunhão especial com o Senhor. Deus proveu todas as coisas necessárias para o seu povo: água, comida, vestes, saúde. Com isso, o desejo de Deus era afastá-los da idolatria e ensinar a eles os caminhos do Senhor. Esse livro ele é um manual de instrução que foi dado aos sacerdotes para saberem como se conduzir no culto ao Senhor. Os sacerdotes eles receberam instruções detalhadas acerca do cuidado do santuário para garantir a contínua presença de Deus com o seu povo. O santuário de Deus, que era o tabernáculo, era ali símbolo da presença de Deus entre os israelitas. E alguns cuidados especiais deviam ser tomados a fim de evitar a profanação daquele lugar sagrado e, consequentemente, que a presença de Deus também não fosse removida daquele lugar. Quando analisamos o livro de Levítico, nós observamos que ele mostra de uma forma enfática a necessidade de adoração e também de comunhão com o Senhor, além de santidade pessoal, e enfatiza que a comunhão com o Senhor ela deve ser na base da expiação pelo pecado, mas também de uma vida obediente. As instruções dadas no livro de Levítico, elas não são um meio de salvação, mas de aproximação de Deus. Pois a redenção, ela foi tipificada no Cordeiro da Páscoa e não nas ofertas levíticas. A última seção, os últimos capítulos de Êxodo, que é o livro anterior, ele vai se dedicar em grande parte ao local onde Deus deveria ser adorado, que era no tabernáculo. E o livro de Levítico, ele vai dar continuidade ao tema, falando sobre como adorar, como dar graças e como restaurar a comunhão interrompida pelo pecado. Em Êxodo, a ênfase é o local. Em Levítico, é a postura e o relacionamento adequados diante de Deus. Há ainda uma coisa muito importante no livro de Levítico, é a palavra santo. E a frase-chave, nós podemos dizer, está no capítulo 19, versículo 2, quando diz: santo sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo.
A palavra santo, ela aparece mais no livro de Levítico do que em qualquer outro livro da Bíblia. E santo aqui significa separado ou reservado para o Senhor. Outra coisa importante é que não se pode pensar que a santidade ela é exigida apenas dos sacerdotes. Alguns capítulos, sim, são dedicados aos sacerdotes, porém a maior parte é dirigida a todo o povo. Então, Levítico ele vai tratar de uma santidade exigida de todos, uma santidade que está ao alcance de todos. As ofertas mencionadas também nesse livro, elas representavam arrependimento, fé, adoração e gratidão a Deus. E nós aprendemos que esses termos, eles permanecem no Novo Testamento, mas é claro, tendo como base a pessoa de Cristo e não mais as ofertas levíticas. Um outro fator também muito importante no livro de Levítico, que é sobre o derramamento de sangue. É algo que parece repugnante e que hoje não faz parte do nosso conceito de devoção. Mas nos tempos bíblicos era algo comum, tanto para uso doméstico, como também no sentido religioso. E no sentido religioso, nós podemos dizer que essa prática deu-se apenas no Antigo Testamento. Se observarmos biblicamente, a redenção, o plano de salvação de Deus, envolve o derramamento de sangue. Deus fez a sua aliança redentora em Gênesis 3,15, após o pecado de Adão e Eva. E o início desse processo se dá em Gênesis 3,21, quando se entende que um animal foi morto e da pele se fez túnicas para vestir o casal que havia pecado contra o Senhor. Mais na frente, em Gênesis, no capítulo 4, nós vemos ali a oferta de sangue de Abel, que foi aceita pela fé diante de Deus. Após o dilúvio, vemos também que Noé ele oferece sacrifícios a Deus. Da mesma forma, Abraão, Isaque e Jacó também sacrificaram ao Senhor. Agora, após os descendentes de Jacó terem saído do Egito e estando no deserto, aparece mais uma vez esse assunto agora de forma sistematizada, de forma organizada, e define o significado das ofertas. Tanto que, se observarmos no capítulo 17, o versículo 11, está escrito que é o sangue que fará expiação pela alma. Para Israel, as ofertas mencionadas, elas simbolizavam verdade sobre adoração e comunhão. Para a igreja atual, essas ofertas, elas tipificam muitos aspectos da oferta de Cristo, quando ele se entregou como oferta diante do Pai. Com essas explicações de Levítico, que nós, os crentes, a igreja do Senhor, nós passamos a compreender com maior solidez o significado da morte de Cristo no Calvário. Veja que os sacrifícios, o seu objetivo, era fazer o homem entender que para restaurar a comunhão com Deus, era preciso um sacrifício que se dava com a morte de um animal lá na antiga aliança, não mais no novo. E que isso apontava para um sacrifício perfeito, Cristo, o Cordeiro de Deus. Observamos ainda que há um elo muito forte entre o derramamento de sangue e a santidade de Deus. Visto que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, se o homem fosse tratar diretamente com Deus sobre os seus pecados, ele seria morto, ele não suportaria. Por essa razão foi estabelecido o sacrifício, para que o homem sentisse o peso do seu pecado e que a pena fosse transferida naquele ato sacrificial. Mas é importante observar que o que era aceitável diante de Deus não era apenas o ato em si do sacrifício, mas o coração e o caráter do ofertante
era que fazia toda a diferença. Deus exigia a santidade do ofertante. É por isso que diversas vezes em toda a Bíblia Deus repudia o sacrifício, quando não havia sinceridade no coração do ofertante. Veja como há uma ligação muito forte entre sacrifício e santidade. Com a morte de Cristo, o sacrifício perfeito, não há mais necessidade de sacrifício de animais, mas apenas pela fé o homem aceita o sacrifício de Cristo, que é suficiente para perdoar os seus pecados. Porém, permanece a mesma ligação entre sacrifício e santidade. Ou seja, não adianta apenas crer no sacrifício e não viver uma vida santa diante de Deus. Como exemplo disso, podemos citar o apóstolo Pedro na sua primeira epístola, capítulo 1, versículos 15 e 16, quando ele diz: Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Ninguém é santo 100%, mas é possível viver uma vida de modo a agradar ao Senhor. Por fim, no Novo Testamento encontramos diversas passagens que faz alusão a Levítico, e boa parte delas estão no livro aos Hebreus, onde o escritor ele faz diversas comparações do que acontecia na antiga aliança, envolvendo sacrifícios, ofertas, sacerdócio e o seu cumprimento em Cristo. O autor da Epístola aos Hebreus, ele viu em Levítico muita coisa que prenunciava a obra expiadora do nosso Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, no capítulo 7, aos Hebreus, Cristo ele foi retratado como sumo sacerdote eterno. Cristo ele fez aquilo que nenhum sumo sacerdote havia realizado, ao oferecer-se como sacrifício supremo pelo pecado humano. Essa expiação ela foi feita de uma vez por todas, Cristo oferecendo-se pelos pecados da humanidade. Na sua morte, Jesus cumpriu todo o conceito levítico da oferta pelo pecado. Também podemos analisar que quanto ao tabernáculo, que simbolizava a presença de Deus no meio de Israel, assim também a encarnação de Jesus Cristo é uma garantia de que Deus está presente continuamente com o seu povo. É dessa maneira que o crente entende os sacrifícios e entende o que Paulo disse quando escreveu aos Romanos, no capítulo 12, versículos 1 e 2, quando ele disse: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O verdadeiro sacrifício vivo a Deus consiste em uma apresentação diária no serviço a Cristo e também ao seu reino. Meu convite a você é: leia, estude o livro de Levítico e você vai compreender melhor acerca da adoração, da comunhão, da santificação e a obediência a Deus. Deus abençoe a sua vida e permaneça na paz do Senhor Jesus Cristo.